Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bizap Talks. Eu sou o Flávio De Grande, diretor da Bizap, e hoje, com muito prazer, que eu recebo Bruno Marins, superintendente de relacionamento da seguradora Sinaf, para a gente bater um papo hoje sobre a transformação e a jornada de uso de agentes, bots e automação. Então, queria dar minhas boas-vindas aqui para o Bruno. Bruno, muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente hoje, bater esse papo interessante. Bruno, eu queria que você se apresentasse um pouco para o nosso público aí também, apresentasse a Sinaf. Seja muito bem-vindo. Claro, eu que agradeço o convite. Eu sou o Bruno, tenho mais de 20, 25 anos aí de experiência no mercado, segurador. Eu cuido hoje de uma estrutura de atendimento, uma estrutura de CS, que suporta essa operação de atendimento, e atualmente a estrutura de CRM da organização. Tem especialização em experiência do cliente, que ajuda nesse processo de gestão. Eu tenho uma estrutura de call center, atendimento digital, que cuida inclusive dessa parte de automação, dos bots e todo o processo de autoatendimento que nós implementamos na seguradora, né? Que deu um ganho de produtividade significativo. Acho que é isso. A Sinaf é uma empresa que já tem mais de 40 anos no mercado. Ela é muito forte no Rio de Janeiro. Nós temos mais de 1,5 milhão de clientes segurados. Somos hoje mais de 900 colaboradores. Isso é muito legal. Ano passado a gente teve a grata surpresa e felicidade, né, de conseguir o selo de melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Isso é muito bacana, porque demonstra a dedicação da organização com os colaboradores. E a gente também conseguiu o selo RA1000, que é um selo que trata do Reclame Aqui, né? Ele trata todo o processo de dedicação que nós temos com a excelência do atendimento ao cliente. Então, isso é uma preocupação muito forte. Nós temos inovação na nossa missão, mas na mesma frase tem cliente. Então, a gente olha para a tecnologia, para a inovação, evoluir, mas sempre cuidando de pessoas. Muito legal. Eu acho que eu conheci, claro, né? Conheço um pouco da história da Sinaf e eu acho que o mais impressionante, né, Bruno, é a transformação que teve em tão pouco tempo, né? Sim. Porque você pode detalhar um pouco mais, né? Até pré-pandemia, né? Vocês tinham um tipo de infraestrutura, um tipo de características de modo de trabalho e hoje a gente pode dizer que se transformou bastante, né? Sim. Como é que foi essa transformação aí? E principalmente, né, o que a sua experiência anterior, né, em relacionado à experiência do cliente, né, te ajudou a conduzir essa transformação no Sinaf? Né? Esse processo de transição foi muito, muito, muito interessante. Porque imagina você viver um período analógico, né? Onde todo o seu processo era papel. Não, e a gente não está falando de 1960 nem 70, a gente está falando pré-pandemia, certo? Aqui atrás. Exato. Toda a sua relação era papel. Nós tínhamos 5%, não chegava nem a 5% das nossas interações com o cliente que era via canal digital. Então, majoritariamente, né, nós tínhamos um atendimento humano sendo realizado ali presencial e até telefônico, mas os processos em si eram processos que demandavam entrega de documentação física, enfim. E isso, da noite para o dia, teve que mudar na velocidade... Para manter o negócio funcionando. Para manter funcionando. E aí nós começamos o processo de transformação digital dentro da organização. Acho que essa especialização, experiência do cliente, é claro que ela ajuda, porque nós não fizemos um processo de transformação a qualquer custo, né? A transformação ela sempre foi pensada em como a gente consegue chegar no nosso cliente, no canal que ele usa, porque não adianta a gente querer abrir um canal para falar com o cliente, não é o canal que ele quer falar com a gente. E nós passamos por toda uma remodelagem, inclusive, de ideação,
de repensar a forma com que a gente lidava com processos, com relacionamento, com os canais, enfim. E foi quando a gente implementou o primeiro bot, que foi um bot que nós não tínhamos autoatendimento, né? A interação digital ali ainda tinha um humano no final, era só um meio, e nós implementamos o primeiro bot de autoatendimento, e foi um sucesso, porque nós conseguimos levar para dentro desse bot todo o nosso processo que era transacional, então eram demandas que estavam reprimidas. Você imagina num período ali onde o correio não funcionava, falando do físico, Sim. né? Estruturas fechadas, loja fechada, tudo fechado, e você tendo que entregar boleto para o cliente. Imagina. Muita gente passou por isso. Não tenho dúvidas. E nós conseguimos construir uma estrutura e ter êxito, né, nesse processo, porque grande parte do nosso atendimento migrou para o WhatsApp, que se tornou hoje o principal canal de comunicação que a gente tem com o nosso cliente dentro da seguradora. Que o brasileiro tanto gosta. Que o brasileiro gosta. Exato. A gente já falou aqui em outros episódios, né? Mais de 80% de engajamento. É um canal realmente que não pode ficar fora, e quem souber usar com inteligência, né? Eu acho muito curioso, não, mas principalmente interessante a história da história da Sinaf, né? Que antes o modelo comercial também, né? Era um modelo porta a porta, praticamente, né? Ou seja, vocês vendiam através daquela estrutura de vans, né? Como é que era esse processo comercial antes? Ele era 100% isso, né? Ele era 100% uma estrutura de porta a porta, com vans, fazendo o deslocamento com as equipes. E no processo da pandemia, nós tivemos que reaprender, né, ou criar novos processos de venda para que a estrutura não paralisasse. Foi quando a nossa estrutura de vendas começou a fazer a venda remota. E aí nós tivemos que evoluir com o aplicativo de vendas, tivemos que trazer também tecnologia para o processo de vendas, incluindo o WhatsApp. Não tem como o cliente fala pelo WhatsApp. Exato. Ele fala. Então, nós evoluímos os canais de vendas também. Hoje a gente ainda mantém a estrutura de porta a porta. A gente entende que isso é importante para o nosso modelo de negócio, mas nós já temos também um processo meio híbrido ali, onde o vendedor também hoje ele consegue fazer uma venda remota por telefone, ele consegue, utilizando o aplicativo e o WhatsApp, fechar a venda. Ou seja, antes era o único canal era o canal presencial, agora vocês de fato são, não multicanal, mas sim, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas são omnichannel efetivamente, né? Ou seja, vocês conseguem atender o cliente mais ou menos da mesma maneira, independente do canal que ele escolher falar com vocês lá. Acho que esse é o caminho mesmo, né? Porque a gente tem vários perfis do outro lado que estão querendo consumir nosso produto, serviço, né? E aí a gente disponibilizar o canal que ele prefere, mas sem perder contexto, né? Sem perder qualidade, né? Acho que esse é o principal desafio. E aí, nessa jornada da Sinaf, né? Como é que vocês aprenderam? Porque para quem não tinha nada porque o bot não é relativamente novo, né? Ou seja, assim, uma estrutura conversacional através de uma janela de chat, a gente sabe que existe já há muito tempo, e as empresas que na teoria começaram há muito tempo atrás aprenderam bastante com isso, e vocês tiveram que aprender muito rápido, assim, né? Como é que foi essa jornada, assim, entre ter que construir essa árvore conversacional, né? Ter que conseguir entender as expectativas ali do cliente? Como é que foi essa construção desse processo conversacional através de uma janela de chat, não mais numa cara porta a porta ali? O que vocês puderam trazer aí você poderia compartilhar de experiência nessa jornada? No porta a porta, que é o modelo de vendas específico, a gente valoriza muito a questão de ter o contato do nosso consultor com o cliente. Nós entendemos que no nosso modelo de negócio isso é fundamental, porque ele está ali num papel de consultoria, de explicar para o cliente aquilo que ele está comprando. Porque o seguro de vida, ele é um produto intangível, né? Sim. Quando é que você recebe seguro de vida? Ele é intangível, então precisa ter uma explicação, não é algo que você vai simplesmente numa internet, eu quero esse. E esse tá ótimo. Tudo bem, quando você faz uma viagem, é uma coisa mais específica, você compra um seguro de viagem, é mais específico.
Mas um seguro de vida não, tem um monte de coisa envolvida, família e tudo mais. Então a gente entende que a relação humana ela é importante. Quando a gente pensa em ter um bot de vendas, por exemplo, esse bot ele vem, inclusive, para fazer a integração das ações de marketing, quando eu estou capturando lead lá em redes sociais, até chegar no vendedor. Então o bot ele já prepara para quando chegar no vendedor, ele já ter ali um cenário mais arrumado. Então, nós temos ali também um ganho, né, de informação, um ganho de preparação, porque quando ele vai falar com o cliente, ele já sabe, ele já estudou, ele entende o que o cliente quer e ele já propõe algo para aquele cliente. E a gente aproveita para fazer a qualificação desse lead também, né? Então, isso também ajuda o time de vendas em relação à produtividade. Né? Aumenta a escala, né? Ou seja, imagino que para quem tem 1,5 milhão, né, de clientes na base, vocês devem gerar muito lead por mês e a equipe é finita, né? A gente não tem time para trabalhar com todos os leads qualificados ou desqualificados. Eu acho que esse é um papel importante, inclusive nesse processo de automação, vamos dizer assim, né? Que é peneirar antes e deixar só o ouro ali, né, para que a gente consiga converter no final das contas, né? Você entende que claro, né, não tem como a gente não falar de IA, né, nesse contexto, né? A gente sabe que existe uma hype gigantesca em torno do Gen AI, mais especificamente. Tem um tom mais generalizado em termos de IA, né? Agora tem IA, a gente sabe que a IA já existe há muito tempo, mas o Gen AI é sim novo, que é ali a modelo de linguagem que a gente consegue falar e aí a inteligência artificial consegue resolver coisas para a gente. Como é que você entende que esse novo hype ou essa nova tendência vai ainda impulsionar essa sua jornada de transformação, né? Porque eu imagino que você esteja mais ou menos nessa etapa agora, né? Você já tem os processos relativamente bem estruturados, né, com esses bots, e esses bots agora vão ser impulsionados com a GenAI. Como é que você está vendo isso aí no futuro próximo? Aí? A gente está ansioso, inclusive, tá? Todos nós. Entendemos que isso, sim, será um próximo grande salto que daremos no nosso modelo de gestão. Porque quando você tem uma estrutura de bot e ela é muito lógica, né? Sim, não, isso, aquilo, 1, 2. E o nosso cliente, ele quer falar do jeito dele. E quando a gente fala de experiência do cliente, eu tenho que entregar para o cliente aquilo que ele se sente melhor. Então, se ele quer chegar lá e falar, escrever alguma coisa do jeito dele, eu preciso entender o que ele está querendo falar comigo. Eu não posso colocá-lo dentro de uma forma e dizer que ele tem que seguir aquele padrão. E o nosso cliente, ele é assim. Ele quer falar do jeito dele. Então, a inteligência artificial ela vai humanizar ainda mais o nosso processo de captura de leads, de qualificação, de chegada ao vendedor, de atendimento, porque entendemos que isso, quando você aproxima a sua linguagem, a sua comunicação, e o cliente não percebe que aquilo ali é um robô, ou seja, eu acho que é quando você alcança o ápice do negócio, né? Ele entende, você entende que ele tem uma relação que para ele é satisfatória, e tudo bem, né? E tanto faz se foi um humano ou não, é satisfatória, porque atendeu às necessidades deles. Mas no nosso modelo nós ainda entendemos que precisamos do humano ali porque tem as suas características do produto que não podem ser desconsideradas, mas a relação com o consumidor ela muda, né? Então é muito bacana quando você entra no final de semana e você não tem um vendedor disponível, mas você tem uma inteligência artificial que vai conversar com você, vai explicar aquilo que você quer de informação, vai te deixar no mínimo com a expectativa administrada, para que no momento em que nosso time estiver atuando, você receba melhor esse vendedor. Exato. É ruim quando você bate com a cara na porta, literalmente, e quer uma informação e não consegue. Não temos times para te atender. Exato, isso é muito ruim. Então, a inteligência artificial ela vai melhorar muito esse processo de comunicação com o consumidor, e isso tende a ter uma conversão melhor, né? Sim. Não, e uma coisa interessante do Sinaf é que, de fato, vocês, como eu comentei anteriormente, né, vocês de fato são
omnichannel, certo? Porque vocês não estão só no WhatsApp, né? Vocês também estão no canal de voz agora dentro de uma única plataforma, correto? Como é que, por que é tão importante você ter tantos canais dentro de uma única plataforma? O que isso acaba sendo um fator diferencial para o Sinaf no processo de atendimento, por exemplo? Quando nós discutimos há um tempo atrás essa questão da omnicanalidade, né? Um dos principais fatores era o fato de termos dados separados. Então, a estrutura de vendas tinha uma informação, a de atendimento tinha outra, a de marketing tinha outra, e o mundo mudou, né? A gente hoje fala de jornada do cliente de ponta a ponta, e a gente precisa entender todo esse contexto. Quando a gente vai para uma estrutura omnicanal, a gente entende que consegue olhar para esse cliente de ponta a ponta, entender as dores dele e atuar em cima desses gaps, dessas melhorias, dessas oportunidades, não só dentro de uma área, mas dentro da organização. Então você olha para toda a estrutura. E entendemos que isso é importante. O cliente é que tem que escolher o canal. Não somos nós. Então, quanto mais opção ele tiver, melhor. Porque ele vai decidir como ele quer falar com a gente. Só que eu preciso ter isso estruturado. Porque não dá para ele entrar em contato pelo telefone, eu registro uma coisa, ele entra em contato pelo WhatsApp, eu registro outra, que era assim até algum tempo atrás. E hoje a gente consegue ter toda a visão dele. Hoje ele entra na área de vendas e está num processo de prospecção, nem virou cliente ainda. Se ele ligar para atendimento, eu sei quem é que está atendendo ele, em que etapa ele está do processo de venda, e a gente consegue passar, inclusive, verdade para ele. Porque muitas das vezes ele liga, pô, será que esse vendedor, como o modelo é porta a porta, é vendedor Sinaf? Né? Acontece de ter dúvida. Sim. E normal, né? O nosso atendente consegue passar essa segurança para o cliente, porque ele tem a informação. Ali na visão 360 Exato. Do cliente ali, né? Assim como o marketing consegue ter resposta se aquele lead que ele gerou virou venda ou não virou, né? Que tipo de campanha de ação deu resultado. Isso era tudo feito à mão, sabe? E hoje a gente consegue ter isso tudo sistematizado. Então, você tem um ganho muito grande quando você atua com esses canais integrados. Bacana. E para quem não sabe, pessoal, a Sinaf usa o Dynamics 365 Contact Center, foi uma das primeiras implantações aqui no Brasil com suporte à voz, né? Mas não só isso, né? Não é só o simples fato de a gente conseguir conectar um cliente a um atendente através do canal de voz, né? E ter toda essa conexão. Mais do que isso, né? Vocês também têm uma parte dos bots de atendimento através do Copilot Studio, que também atende na voz, né? Então, uma coisa que eu sempre uso vocês como exemplo para outros clientes é que só o simples fato de você não ter que fazer uma curadoria de um bot no canal de chat, um bot no canal de WhatsApp e um bot no canal de voz, faz que, primeiro, você consiga ter uma mensagem bastante homogênea para o seu cliente, né? Porque é bastante comum, se você entrar no canal A, né, você ser atendido de uma maneira. Isso. E aí, se você entrar no canal B, você se atende de outra maneira. Por quê? Porque são equipes diferentes às vezes. Sim. E são estruturas técnicas diferentes que não necessariamente se conversam. Então, essa é uma coisa que eu achei super interessante. E uma coisa que eu queria que você comentasse que é um diferencial, porque a gente conversa com muitos clientes aqui, todo mundo fala, não, eu faço, né? Não, eu já tenho Omnichannel, mas o que de fato gera impacto na minha visão é que vocês já têm os autosserviços também conectados a esses canais, né? Conta um pouquinho aí desses autosserviços, como é que isso ajuda aí nessa jornada. Assim, essa questão dos autosserviços, ela é muito importante para o processo de evolução da tecnologia e do cuidado com o cliente. Entendo que o cliente satisfeito é aquele cliente que ele quer acessar a sua solução, ele tem um problema, ele quer acessar, e se esse problema é transacional, eu falo aqui de uma segunda via de boleto, quase ninguém tem problema de segunda via de boleto, mas ele quer acessar o canal que ele prefere e ter rápido o boleto, a linha digitável, o Pix, o QR Code, o que for, para ele pagar. Então, quando você tem agilidade e resolutividade dentro de um processo tecnológico, isso gera satisfação no consumidor, né? Então,
trazer automação para dentro dos canais, isso é importante porque o cliente pede isso. Eu quero isso de forma simples, eu quero isso e eu quero que isso seja acessível. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você não tem aquele horário de operação, normalmente, de atendimento, que você só pode na segunda-feira a partir das 9. Então, quando você traz automação para dentro dos processos, para dentro dos canais, tanto da URA quanto do bot, né? E você entrega esse serviço para o cliente, assim, isso traz ganho de produtividade, óbvio, para a operação, né, em questão de redução de custo, inclusive. Mas, além disso, ele gera uma satisfação para o consumidor que, para a gente, é muito importante. Muito importante. E só para pegar um gancho na questão da voz, foi interessante, porque nós assistimos um vídeo antes de tomar a decisão de integrar a voz e vimos o processo todo funcionando com a inteligência artificial acompanhando desde a entrada do cliente na URA até o final do atendimento com a gente. Falei, cara, isso não funciona. Isso não é verdade. Não é possível que esse negócio funcione desse jeito. Né? E é fantástico, assim. Muito fantástico. A inteligência artificial, ela faz toda a tradução do processo da URA, ela traz isso escrito para o agente, ela continua traduzindo o atendimento do agente, tanto a fala do consumidor quanto a fala do colaborador, do atendente, e no final ela ainda gera um resumo daquilo que aconteceu. Fora outras funções, isso aqui é só um dos resumos. Então, é a trilha, né? Então você tem a inteligência artificial, as automações e todos os canais integrados. Se você falar desse ecossistema, isso é que vai fazer com que a gente, num futuro não muito distante, dê alguns saltos, inclusive, em relação ao relacionamento que nós temos com os nossos consumidores. E o que é importante é que a área de atendimento ela precisa ser uma estrutura que precisa estar preparada para uma expansão de uma organização, por exemplo. Eu não posso crescer a área de atendimento conforme a empresa cresce. Uhum. Então, nós precisamos criar mecanismos e buscar mecanismos para que as nossas áreas de vendas, as nossas áreas de expansão de produto, né, façam prospecção e a gente consiga entregar sempre a melhor relação para o cliente. E Sinaf tá crescendo, a gente sabe, né? Não sei até que ponto você pode compartilhar depois com a gente, né? Mas tem novos produtos, novos produtos vindo aí, né? Tem. Mas depois, se você quiser, você compartilha. Mas eu queria fazer uma pergunta agora mais voltada aqui para a Bizap, né? A Bizap a gente tem uma parceria muito bacana com a Sinaf nessa jornada aí, né? Eu sei que vocês têm vários parceiros para várias outras plataformas e outros serviços, né? Mas no aspecto de cliente fornecedor agora, o que você espera de um parceiro assim como a Bizap, né, dentro dessa jornada? O que você espera de um parceiro? Como é que a Bizap pode te ajudar, né, nessa jornada? Que na hora de você falar, putz, eu sei o que eu preciso fazer, né, mas não necessariamente como, né? O que você espera, por exemplo, da Bizap? Qual foi o papel da Bizap nesse processo aí? Como é que você vê isso? Eu sempre vejo a relação da parceria. A parceria ela tem que ser para os dois lados, né? Então, nós temos essa relação de entender que, principalmente a Bizap, e eu gosto desse processo na Bizap, que é o processo de consultoria. Então, vocês olham para o nosso negócio e dizem, cara, você podia fazer isso aqui, que isso aqui vai evoluir muito o processo de trabalho de vocês. Pô, vamos usar o Copilot para treinar os colaboradores? Talvez nós, como clientes, não temos noção de que aquilo ali existe como solução. A gente sabe que existe o Copilot, usa o Copilot dentro da nossa estrutura, mas não sabe que essa função existe. Então, se não tem esse papel de consultoria nessa relação, e aí, por que eu falo que é de dois lados? Porque quanto mais vocês propõem, o parceiro propõe, e a gente evolui, a gente está crescendo junto, né? E isso é bacana. Isso é muito bacana. Então, esse papel de consultoria, para mim, eu acho que é muito fundamental. Porque muitas das vezes a gente acaba ficando preso em vamos resolver esse problema aqui, fica olhando para o problema e não evolui a ferramenta, sabe? Ou potencializa ela no nível que a gente poderia
Então, quando vocês vêm e dão alguns insights, pô, a gente podia pensar nisso, pensar numa forma diferente, ou construir os agentes virtuais, vamos discutir a evolução da inteligência artificial. Então, eu acho que isso é muito importante nesse processo de parceria. Legal, bacana. De fato, nossa principal missão, no final das contas, é essa, né? A gente sempre diz que a BZAP nasceu de uma empresa de consultoria para depois de tecnologia, e no final da linha lá, o que a gente precisa é agregar valor no processo, né? Se é com a tecnologia A, B, se é do jeito A, do jeito B, né? Esse vai ser sempre o processo. Mas a gente falou bastante de processo de atendimento, processo comercial, mas não é só para isso, né, que vocês estão olhando, certo? Vocês estão buscando também automações e bots para os processos internos também, né? Eu sei que tem alguma coisa de RH. Como é que vocês estão olhando também para essa transformação para dentro de casa aí? Qual que é a expectativa? Cara, isso é até engraçado, né? Porque o bot da Cris deu certo. E aí o pessoal falou, Bruno, tô precisando aqui vamos pensar em como a gente consegue criar um fluxo, porque os nossos colaboradores, nós falamos pelo WhatsApp. Não são só os clientes, né? Internamente a gente usa muito o WhatsApp também. E muitas das vezes a gente acaba ficando preso em portais corporativos, ok, tem informações que realmente precisam estar ali. Mas nem todo mundo está dentro do ambiente de organização, né? Você tem hoje um modelo híbrido de trabalho, você tem pessoas que trabalham na rua e elas não estão usando o ambiente corporativo para ir no portal e tirar uma dúvida que ele queira sobre um processo interno. Daí veio a questão, a ideia da gente criar um bot para responder essas dúvidas, né, aquilo que a gente consegue levar como transacional ali dentro da estrutura interna, que respondam dúvidas de RH, dúvidas de departamento pessoal, que são muitas, né, e acaba que você quase tem que montar um call center dentro do cliente, departamento, né, pessoal para poder tirar dúvida de colaborador. E eu vejo o desespero lá das meninas. E assim como a gente sabe que o WhatsApp ele fez sucesso com o cliente, ele certamente fará sucesso com os nossos colaboradores, né? E é interessante porque uma das ideias do bot do RH é fazer a prospecção de candidato. Na mesma ideia do lead lá onde a gente faz a qualificação, e aproveitá-lo para ter um funil também de fazer candidatos. Um funil de candidatos. Então, também é um público que usa o WhatsApp, né? Que fica muito na dúvida do onde que eu me inscrevo, como é que eu faço para trabalhar na empresa. E o WhatsApp está na mão, né? Exato. É um canal que de novo, não deixa de ser um cliente, né? Isso, exato. Você também comentou no início que vocês atingiram a melhor empresa para se trabalhar também, né? Nesse ano, no ano passado, não sei, acho que isso também representa, não é um NPS, né? Mas é um índice de satisfação de clientes internos. Sim. Né? Eu concordo, eu acho que os agentes, né, os bots, né, eles têm ainda muito espaço, principalmente nesses cenários que você comentou, o RH, o jurídico, né? Ou seja, até da equipe comercial interna, às vezes quando a gente tem produtos muito complexos, né? E um time comercial muito grande, né? Eu acho que todos esses cenários onde a gente tem um knowledge base complexo, ele passa a ser transformador para quem precisa daquela informação. E é o que você comentou. Os agentes, sim, eles podem se transformar em trainers, né? Ou seja, dou conteúdo para ele tem uma capacidade de sumarização, explicação em qualquer linguagem, em qualquer formato, em que a gente consegue dinamizar o processo de aprendizagem, e principalmente se a gente tem times muito grandes, né? Então, eu acho que vocês estarem aproveitando essa onda e de uma maneira até bastante rápida, né? Super interessante. Isso vai dar um resultado, na minha visão, né, positivo, seja em produtividade, seja em satisfação do cliente externo, do cliente interno, né? Você, falando em... Você já conseguiu medir alguma coisa em torno dessas inovações que vocês trouxeram? Ou seja, tem alguma coisa mensurável que você pode comentar com a gente pelo uso dessas novas tecnologias, do Contact Center, do Copilot Studio, com os bots e agentes? O processo da URA ele é recente, então a gente ainda está monitorando. Está monitorando. Vendo oportunidades já de evolução,
mas já estamos vendo o cliente acessando a URA e consumindo alguns autosserviços, o que é interessante. Então, tem uma tendência positiva aí ali no canal. Eu comentei que 5% aproximadamente das interações que nós fazíamos era por canal digital lá antes da pandemia. Hoje é pouco mais de 50%. Então, virou muito o nosso modelo de negócio. E majoritariamente dentro do WhatsApp, né? E hoje a gente consegue, dentro do WhatsApp, com os autosserviços, reter em torno de 75% da demanda. Então, o que eu quero dizer é que nós aumentamos a demanda dentro do bot e aumentamos a retenção, né? Isso reduz o atendimento humano nas questões transacionais, e aquilo que é mais complexo ele transborda para um chat e tem lá um colaborador para fazer o atendimento. Então, você aumentar a eficiência da sua operação nesse nível é de dá orgulho. Dá orgulho, cara. É de dar orgulho. E você participou do processo inteiro. É muito legal. É muito legal, porque você vê que o cliente vai lá, ele fica feliz. E só para não dizer que tudo são flores. Claro. Quando a gente iniciou o processo do bot e a gente penando ali com a questão da navegação e aprendendo, faz parte do processo. Lá pela Stans eu falei, gente, faltou a pesquisa. Vamos botar a pesquisa aí para o cliente falar o que ele está achando. Cara, foi um desastre. Pesquisa. Porque o cliente reclamou de um monte de coisa, mas aquilo foi fantástico. Falei, gente, é uma oportunidade enorme da gente evoluir. E nós pegamos todos aqueles comentários e fomos trabalhando em cima daquilo. Isso é a verdadeira experiência do cliente, né? Você ouve o que o cliente está falando a respeito de um produto, de uma interação que ele está fazendo com você, e você entrega para ele aquilo que ele quer. E nós evoluímos absurdamente esse processo a partir do momento em que passamos a ouvir o cliente. Então não foi só um processo construído internamente, ele foi construído a 4 mãos, sabe? Nós ligávamos para alguns clientes para perguntar o que eles estavam achando. Pesquisa ativa. Ativa até. Independente da pesquisa que nós fazíamos no próprio bot, nós fizemos uma pesquisa ativa para entender o que ele estava achando da interação. E tudo isso gerou insumo, insight para a gente evoluir o processo. Então, foi muito legal. Bem colocado, porque no final das contas, quando a gente habilita mais canais e a gente dá essas oportunidades de ouvir, né, já tem aquela verdade, aquele fato, aquilo que só pode ser melhorado, aquilo que a gente consegue, né, ser monitorado, né, pode ser medido, né, e a partir do momento que você começa a medir, através principalmente do retorno do cliente, putz, é ouro, né, como todo mundo já diz, né, isso acho que você prefiro que os clientes que reclamam do que aqueles que não reclamam. Com certeza. Porque sou dessa filosofia. Eu também. Prefiro muito mais a franqueza ali, a bronca, né? Porque aí isso nos dá a oportunidade de melhorar. E aí vocês, tendo isso em escala, inclusive, né? Então vocês têm hoje canais nos próprios atendimentos de voz, de chat, isso hoje você já consegue coletar ali os surveys ali, os CSATs, o NPS. Sim. Você até comentou que a sua estratégia de NPS vai ser um pouco diferenciada agora, né? Você vai fazer um NPS diferente, como é que você pretende fazer? A ideia é a gente implementar o NPS transacional após alguns serviços, então após a venda, mas não imediatamente. Dar um tempo e fazer uma pesquisa depois do pós-vendas, fazer uma pesquisa depois de um atendimento, mas não o CSAT, mas um pouco mais à frente, porque o objetivo é pegar a experiência que ele teve no decorrer daquela jornada dele. O CSAT ele te dá a informação do que aconteceu agora, só que esse cliente ele pode te ligar 5 vezes em uma semana. E ele está avaliando aquele atendimento que ele recebeu específico e muitas das vezes ele não avaliou todo. Como é que você sabe a percepção dele sobre o todo? Né? Se você não dá um prazo para ele pensar naquele todo e te dizer, olha, em relação a tudo que aconteceu, eu entendo que vocês estão com nota X. Então, a ideia é implementar um NPS um pouco depois desses serviços e fazer a cada 6 meses, 3 meses, a gente está discutindo internamente isso, pegar uma parte da base e fazer uma pesquisa específica com essa turma para entender como é que eles estão
avaliando a Sinaf, em termos de marca, de pensamento, e os detratores, Bacana. a gente abrir lá para entender o que está acontecendo. Ou seja, a gente consegue ter dados qualitativos para monitorar isso desde a conversa, seja no telefone, seja no chat, porque isso está sendo transcrito. Sim. E a inteligência artificial já traz ali uma análise de sentimento automática, já diz no resumo de uma conversa, né? Se a conversa foi boa, foi ruim, se teve intenções, adjetivos, ou seja, ela dá uma nota geral, né, para esse tipo de coisa. Mas não só isso, né? Depois que você finaliza o atendimento, você pega o sentimento do atendimento direto pelo cliente, e aí, nesses processos, ou seja, você consegue também monitorar no todo, né? Como você comentou, ou seja, você dá tempo dele digerir todo esse relacionamento, e aí você pergunta mais diretamente para ele, né? Só para deixar um pouco mais clara essa questão do sentimento, a inteligência artificial entrega isso para a gente, e, cara, é fantástico isso. É muito fantástico. Você consegue entender que o cliente entrou chateado, entrou feliz e como que ele saiu daquele atendimento. E aí não é uma percepção. A gente usa as falas, a forma com que o cliente se expressa e entende como ele está se sentindo em cada etapa do processo. Isso é fantástico, vai. Isso é fantástico. Eu concordo com você. E antes, a gente até conseguia fazer isso antes, mas você precisava ter um humano para cada ligação. Mas era a percepção dele também, né? E aí tinha uma subjetividade. E aí, então, uma subjetividade ali. Agora você tem uma técnica, vamos dizer Exato. assim, né? E você comentou também que você está com um processo de monitoria bem mais avançado agora, né? Você consegue abranger mais a monitoria no geral também dessa operação, né? Você quer comentar um pouco sobre isso? A monitoria... a gente começou um processo de aplicar a inteligência artificial na monitoria, avaliando os critérios, né, que são ali objetivos até, mas é interessante porque com a inteligência artificial você consegue perguntar ou dizer para a inteligência artificial qual é o modelo que você quer de atendimento. E pautado naquele modelo, naquele padrão que você criou para aquela operação, ela vai avaliando o contexto e diz para você se aquele colaborador está dentro ou fora daquilo que você tem como expectativa de entrega de qualidade. Isso sempre foi muito subjetivo, essa percepção, porque fica na mão do humano, né? E o humano que faz a monitoria, normalmente ele está avaliando critérios objetivos. Ele está dentro de um processo de dizer, fez, não fez, checklist. É isso, não é isso, errou aqui, errou ali, não foi lá. Quando você tem inteligência artificial, além dela fazer isso, e além dela te dizer por que ela está pontuando esse contexto, ela gera insights dentro daquela ligação, seja para você melhorar processo, para você melhorar a comunicação, o roteiro, se comunicar melhor com o cliente, mudar a forma de falar. E ainda traz uma posição de esse atendimento é um atendimento Sinaf. Esse atendimento não é tão Sinaf, está ficando um pouco fora, então precisa ajustar. E até pouco tempo atrás a gente não tinha isso, né? Essa evolução com o uso da inteligência artificial. E a gente começou a aplicar isso lá. Você tem um ganho de escala também considerável, né? Então, o céu é o limite para isso. Que na teoria você consegue monitorar todas as conversas. Se você quiser. Sim. Né? Antes você pegava uma amostra e ia ajustando. Né? Isso. Eu acho que isso também é um fator transformador ali, né? Porque aqueles que estão fora da sua média, mediana ali, você também consegue capturar e ter uma estrutura bem mais... E isso direciona treinamento, isso melhora a qualidade, porque gera indicador... Sim. Que você precisa evoluir dentro do processo, né? Não quer dizer que você vai gerar uma punição para o colaborador. Pelo contrário, o objetivo ali não é esse. Preparar ele melhor. O objetivo ali é preparar, entender que, às vezes, o nosso treinamento está dando uma indicação contrária também. A gente acaba tendo que rever aquilo que a gente entendia que era o ideal. Então, esses insights sempre ajudam muito. Na BZAP, né, a gente atende outras indústrias, uma variedade grande de empresas, médias e grandes, né, e a gente vê muitas empresas ainda
com muitas incertezas. Ele sabe que existe uma certeza que é a IA, né? Mas existem muitas incertezas em como fazer, se já tem que apostar tudo, ou se tem que começar muito devagarzinho, se tem que começar testando bem pequenininho interno, se já tem que ir para o mercado. Ou seja, a única certeza é que a IA está aí e eles têm que ir nesse caminho, e a gente vê muitas empresas com políticas diferentes, né? Assim, não, o presidente falou que a gente precisa ter algo em IA. Não sabe exatamente o que, nem como, mas precisa ser de IA. Tem outras não, que já tem uma estratégia, né, já tem uma consultoria olhando, né, desde o nível estratégico, operacional, tático. Então, assim, a gente vê que o mercado está muito misturado. Tem gente que sabe o que fazer, tem gente que não sabe nada o que fazer, né, mas querem fazer. Todo mundo quer fazer alguma coisa. Pela sua experiência, para as empresas que estão nesse processo de transformação, olhando para IA ou para bots, para automação, o que você poderia dar de dica para essas empresas, para esses profissionais, né, que estão assim, por onde começar, o que você fez que você errou, que você faria diferente, o que você pode dar de testemunho aí de tem melhores práticas, sei lá. Tem uma questão interessante. Quando a gente construiu o bot, havia uma preocupação muito grande de demanda. Então eu vou abrir um canal, só que vai explodir. Como é que eu vou dar conta disso? E foi engraçado, porque esse aprendizado, né, de experiência até com outras empresas parceiras nossas, nós não abrimos o WhatsApp, põe na televisão, põe no site, divulga para todo mundo e vamos ver no que dá. Então nós começamos o bot, construímos o bot com alguns serviços, porque ele precisa entregar serviços. Talvez um dos grandes medos é essa relação do como é que eu construo um bot, coloco um agente do outro lado, eu só estou mudando de call center para bot. Não é. É completamente diferente. Então, quando você traz serviços para dentro desse bot e você começa a experimentar, que foi o que nós fizemos, começamos a direcionar os clientes pelo call center. Olha, a partir de agora a gente tem um canal novo, acessa lá o WhatsApp. E começou a entrar demanda. Depois abrimos para o canal de vendas. Vendedor, começa a falar para o cliente aí que tem um WhatsApp. E nós fomos evoluindo aquele processo. Até quando pode publicar no site, o número está aberto. Quando isso aconteceu, deu um boom de atendimento. Só que a gente já estava estruturado para aquilo ali. Já tinha testado minimamente. Já. Em produção, né? Claro. Aquele teste bacana. Testado, você tinha pego uma massa ali de teste, mas em produção. Então, e a coisa foi fluindo. A grande questão, que é importantíssima para quando você constrói essa parte do bot, você não domina tanto esse canal, é o processo de curadoria. Se você não faz curadoria de um canal desse, e eu vi muitas empresas e pessoas comentando comigo, eu abri um canal do WhatsApp e não deu certo. Cara, não tem como o canal do WhatsApp não dar certo, cara. Pelo menos, sim, ok, não é 100%, mas se você não faz curadoria bem feita dentro daquele processo, pode ser que você queime o canal, sim. Pode ser que você queime. Então, eu acho que um dos grandes ganhos que nós tivemos foi essa preocupação de logo no início fazer a curadoria. A curadoria nada mais é do que você cuidar da relação do cliente com aquele canal. E aí é onde entra a inteligência artificial, porque no bot você diz lá, boleto, e aí ele chega lá e fala, eu quero carnê. Bom, o bot ele não entende isso. Sim. Quem entende é a inteligência artificial. Exato. Então, aí você aplica a inteligência artificial ali em cima e você evolui o processo até a conversação. Acho que esse é um bom caminho e depois vai expandindo, né? Legal. Nós chegamos aí na URA agora, Exato. que até pouco tempo atrás a gente nem imaginava. E tem sido também um processo muito, muito enriquecedor. Que bom, que legal. E uma pergunta agora, curiosa na minha visão. O que você acha que nunca será automatizado, ou que a GenAI ou IA, que seja lá qual for, principalmente na perspectiva Sinaf ou Bruno, que não vai ser? Ou seja, qual o processo que nunca será automatizado, que a IA não vai ajudar e a gente ainda vai precisar do humano para
para conseguir... A gente ainda está num processo... Eu vou responder sua pergunta, mas antes, só para contextualizar... Não fuja. Não vou fugir. A gente está num processo ainda de mudança geracional, né? Então, ainda existem pessoas que querem falar com o humano. Uhum. Então, e aí dentro da experiência do cliente, a gente precisa dar esse acesso. Tanto que, um detalhe que eu não comentei, nós temos 75% de retenção dentro do bot. Mas falar com atendimento está no primeiro menu. Uhum. Isso não é um submenu. Ou seja, você não incentiva opção. Ele a ser retido pelo bot. Não. Você incentiva ele a escolher um canal. Exato. Então, isso é interessante. Isso é muito interessante. Porque é ele que realmente ele está decidindo por aquilo. Né? Que foi o que eu comentei antes. A gente precisa dar acesso para ele decidir. Então, nós temos ainda essa questão das gerações, mas existem processos, principalmente quando a gente fala de seguradora, que são empresas mais reguladas, e você tem muita documentação envolvendo o processo de sinistro em si, a questão das movimentações de contrato que você faz, que você quer tirar uma pessoa, incluir a outra, negociar algum valor de seguro. Eu acho que essas relações que precisa de uma interação mais negocial, eu acho que num primeiro momento a gente ainda não consegue resolver isso. Nós vamos aprender. Né? No futuro lá na frente, nós vamos aprender com isso. E acredito que bem lá na frente a gente consiga resolver isso dentro da inteligência artificial, porque ela está resolvendo hoje coisas muito mais complexas do que essa. Mas eu entendo que ainda a médio prazo a gente ainda tem uma necessidade de aprender mais exato. E ainda tem uma relação com a regulamentação, eu concordo. Exato. Né? Inclusive tem algumas discussões, eu não sei se isso já saiu, né, de regulamentação da IA, que a IA não pode tomar decisões sozinhas, né, principalmente em relação a uma decisão que o cliente toma, quero contratar ou não quero contratar, né, e através de uma fala ou através de um texto, se a IA efetivamente executar o processo e o cliente fala assim, não, eu não quero. Né? Quem que autorizou? Né? Exato. Não, foi a IA que fez o processo, então não pode, ainda tem que ter um humano por trás para ser responsabilizado, né? Então acho que isso ainda, de fato, tem uma relação entre regulação e aprendizado, né? E tem a própria evolução desses órgãos também, né? De repensar essas relações para o futuro. Quando você... O consumidor hoje ele está muito imediatista. Ele quer falar agora, ele quer entregar agora e receber daqui a 2 horas. Ele quer... esse é o processo. Que é o QR Code de boleto. Que é o QR Code de boleto, ele quer comprar no e-commerce e receber de tarde de casa. Exato. Então, a relação hoje é essa. Esses órgãos precisam também, consequentemente, evoluir dentro desse processo e entender a relação do consumo, né? E eu acho que também isso vai gerar um ganho para o mercado como um todo. Isso terá muita influência na relação que nós vamos ter com os consumidores para o futuro. Não, a gente está chegando aqui no final do nosso videocast, podcast. Só quando a gente fala assim na Mas eu queria fazer uma última aqui, né? Uma última pergunta aqui para você. Se você tivesse que resumir em uma frase, né? Qual é o verdadeiro impacto da IA, dos bots para a Sinaf? Ou seja, uma frase. Cara, uma frase é difícil, mas assim, esse processo de transformação digital, ele fez com que a gente desse um salto, não foram passos, foi um salto ao encontro da tecnologia. E a tecnologia voltada para o consumidor, né? Nós temos inovação na nossa missão e tem cliente na nossa missão. Então, na mesma frase, nós pensamos tecnologia, mas sempre voltado para o humano. Então, acho que isso foi um salto que a Sinaf deu, que foi importante e que a gente espera que nos próximos meses, anos, a gente evolua muito mais, né, e consiga ter sempre uma experiência muito positiva com os nossos consumidores.
Isso aí, bacana. Você tem algum recado final, você queira dar, alguma mensagem? Cara, eu acho que, assim, é, trazer essa tecnologia para dentro da operação, ela não é importante, ela é necessária. Eu sei que tem empresas que têm ainda alguma dificuldade, pode ser por burocracia ou alguma resistência, alguma questão nesse contexto, mas o quanto eu vi de evolução de tecnologia aí nos últimos anos, coisas que a gente olhava para os Estados Unidos e falava, cara, por lá fora já está fazendo isso, 2 meses já estava aqui no Brasil. Antigamente levava 10 anos para isso acontecer, hoje em dia está vindo na velocidade da luz. Então, se você não evoluiu o seu processo de trabalho, não pensar que a relação com o seu cliente ela precisa ser sempre a escolha dele, você vai ficar para trás. Então, é importante evoluir e nós estamos em busca disso. E acho que tenha conseguido aí contribuir de alguma forma Cara, muito bom. nessa nossa conversa. Eu acho que, de novo, pessoal, ouçam o que o Bruno tá falando. Não esperem tanto assim, né? Testem rápido, né? Errem rápido, mas não deixem de fazer. Eu acho que É isso. esse é o principal. Gente, estamos chegando então agora ao final. Queria agradecer muito o Bruno Marins Buchhardt. Espero que eu tenha falado certo o nome inteiro dele, da Sinaf Seguros, um grande parceiro nosso. E queria agradecer você muito pelo seu tempo, você ter vindo aqui com a gente, compartilhar todo esse seu conhecimento e dar o parabéns pela jornada, para você, para todo o time da Sinaf, por essa transformação em tão pouco tempo. E eu queria convidar vocês para continuarem acompanhando a gente na BZAP Talks. Siga a gente aqui nos nossos canais, Spotify, YouTube. E até a próxima. Até logo. Obrigado. Boa, Bruno. Valeu.